Olá, tudo bem com vocês? O que é um amigo? Uma única alma habitando dois corpos. Nossa, que maneira rebuscada de dizer: diga com quem andas, que direi quem tu és. Hoje, quarto dia da lua crescente, a gente vai refletir sobre duas ideias que mostram que o bem-estar tem relação com a sua classe social e tem relação também com seu grau de intelectualidade. Mas vamos ver se para te ajudar ou para te prejudicar. Porque pessoas que vivem no campo, que às vezes não tiveram oportunidade de estudar, muitas vezes na prática acabam mostrando melhores índices de bem-estar do que pessoas que tiveram oportunidade de se dedicar bastante à intelectualidade. A gente vai hoje entender um pouco o que está por trás desse fenômeno. No método Melhagra, a gente dedica uma semana para cada tópico estrutural da vida humana. Em uma semana a gente pensa nos elementos corporais, estruturais, em outra semana nos elementos pessoais. Nessa lua que nós estamos, na lua crescente, nos elementos sociais e na lua cheia, nos elementos espirituais. E a gente já viu até agora, nessa lua dedicada aos elementos sociais, a gente já viu a importância do silêncio para a integração, como que o abraço e o riso podem funcionar como remédios de que a gente pode lançar a mão, mesmo quando a gente provoca eles de maneira um pouco programada, eles têm efeitos como se fossem remédio. Ontem nós vimos os cuidados que nós devemos ter para as ferramentas não fazerem de nós fantoches. E aí a ideia é chamada de ciberfronia. E também ontem a gente viu um estudo que mostra que conversar com pessoas desconhecidas melhora o nosso bem-estar. E hoje a gente vai ver essas duas ideias. Diga com quem andas, que direi quem tu és, que aqui no método é chamado de referências, e, e também laços estáveis, que normalmente é a ideia que nós fazemos de família. Então, a gente está concentrado nessa semana nesses elementos que eu estou chamando de elementos da vida social. Em grego, politiké é a palavra que origina a nossa palavra política. Então, a gente vai refletir sobre uma política não exatamente partidária, mas uma política sobre a maneira de viver. O que está por trás, quais são os códigos para a gente decifrar que existem, independente da nossa vontade, na vida coletiva. A gente viu na primeira semana, na semana da lua minguante, os elementos que têm relação com a subsistência, com o corpo, em grego é soma. A gente viu na semana passada como que o desenvolvimento de hábitos ajuda a gente a se tornar a pessoa que nós gostaríamos de ser. E aí eu chamei essa semana passada de elementos que a gente desenvolve a ética. E aí tem a palavra grega que origina a nossa palavra na língua portuguesa ética. E, como eu tenho dito, a gente está escalando gradativamente os elementos mais importantes da vida humana. Todos, na verdade, são importantes. É importante você cuidar do seu sono, é importante cuidar do seu corpo, é essencial. Mas, numa escala hierárquica, esses elementos estruturais corporais aparecem como os primeiros que a gente deve prestar atenção para a gente querer fazer alguma coisa muito requintada. Imagina uma pessoa que se dedica exclusivamente à religião. Essa pessoa pode ter uma vida plena? Eu acredito que não. Eu acredito que se ela não cuida dos elementos estruturais, dos elementos pessoais, ela não pode querer desfrutar de algo que depende de uma base. Isso é o que está por trás da estrutura do método Melhagra.
E a gente viu até agora que para você encontrar as ideias do dia que são sugeridas no Melhagre, você tem que consultar um calendário lunar. E no momento que nós estamos gravando esse vídeo, é dia 1º de novembro de 2025. Mas independente do mês e do ano, se você consultar em que lua você está, em que dia da lua você está, o método vai sugerir uma ideia para você refletir. Aí tem aqui a tabela das ideias do dia sugeridas para cada uma das luas que compõem o ciclo lunar. No quarto dia nós temos aqui referências e laços estáveis, que é o que nós vamos refletir hoje. E aí vocês vão ver que o método sugere a realização de 4 tarefas rápidas diariamente para você, com essa iniciativa de você criar um hábito de fazer um diário, isso seja o início de uma transformação, o início de um cuidado especial de você consigo mesmo. Quem tende a se interessar por um método como esse? A pessoa que, às vezes, tem condições materiais, tem condições intelectuais, mas olha para a própria vida e fala assim, nossa, parece que está faltando alguma coisa. E aí o método ajuda a gente a visualizar quais os elementos que nós precisamos prestar mais atenção. A vantagem desse método é que ele está baseado em estudos e pesquisas que mostram, alguns pesquisadores mostram quais comportamentos, quais atividades, quais mudanças na vida trazem efeitos positivos em relação à sensação de bem-estar. Como eu disse, dependendo da classe social, dependendo da cultura da pessoa, o método vai fazer sentido algum. Ela não vai precisar do método. Ela já aplica intuitivamente essas ideias. Mas o método ele fica no meio termo entre usar o que as pessoas fizeram de maneira intuitiva ao longo dos séculos e que deu muito certo sem precisar de nenhum estudo específico. A gente vai combinar estas informações com informações que a ciência colhe recentemente de pesquisas. E por que que este é um assunto relevante atualmente? Porque, como eu tenho dito nos vídeos anteriores, a nossa cultura contaminou a gente com alguns hábitos que supostamente trariam bem-estar, mas o resultado foi contrário. Exemplo, você ter mais tempo para se dedicar à sua vida vai te tornar mais feliz, é o que a gente acreditava. Então aí a gente usa várias tecnologias, vários mecanismos, robôs, máquinas, e o que a gente vê é que, comparando os índices de bem-estar antes da Revolução Industrial e agora, a quantidade de pessoas com depressão aumentou. A nossa vida mudou e aí o método ajuda a gente regular, a refletir, a ponderar sobre aquilo que já foi descoberto que melhora o nosso bem-estar e aquilo que a gente pode colher do exemplo de pessoas que vivem bem de maneira intuitiva sem precisar estudar este assunto de maneira teórica. Então, a gente consultando o calendário, a gente encontra aqui no método as ideias a serem refletidas no dia. Das 5 tarefas sugeridas no método, uma delas é a gente pontuar de 1 a 5 em todos esses itens da Lua, diariamente, para a gente poder comparar se os índices melhoram ou não, se o método é eficaz para nós ou não. Ah, não, esse método não vai funcionar para mim. Como que você vai saber se você não testar? Então, teste. Aí, se você viu que não funciona, ótimo. Se você viu que você pode aproveitar alguma coisa, inclusive vou até querer saber o que você aprendeu, o que está fazendo sentido para você e o que não está fazendo sentido. Muito importante para mim. Bom, então aqui eu tenho um exemplo das tarefas a serem feitas hoje e eu estou exemplificando com o dia que nós estamos gravando o vídeo. Então, 1º de novembro de 2025, procurei no calendário, estamos na lua crescente, no 4º dia. A sugestão do método é que a gente reflita sobre referências e laços estáveis. A gente vai ter uma definição dessas palavras aqui no método, e aí, assim que você entender,
você vai se avaliar, que nota que você daria para você em relação às referências e aos laços estáveis, o que você tem para melhorar nesses itens. E aí a sugestão hoje é você fazer uma lista das pessoas que são as suas principais referências e a lista das pessoas que são os seus laços estáveis. Podendo incluir aqui em laços estáveis pessoas, inclusive, que não fazem parte da sua família, mas que estão de maneira estáveis presentes na sua vida. Aí os itens 2, 3, 4, 5 foram muito explicados nos vídeos anteriores, mas aqui é um roteiro para um diário baseado em ideias sobre o bem-estar. Uma das ideias principais é você diariamente refletir sobre o que você tem para melhorar, mas também fazer o exercício de agradecimento, já comprovadamente eficaz para o bem-estar. E aí, nos vídeos eu tenho um momento de apresentar o conceito, que é um resumo do porquê que este item está no método de bem-estar. Quais as pesquisas, as ideias que foram apresentadas por filósofos, por palestrantes, por pesquisadores, psicólogos, cientistas sociais, sobre hábitos e comportamentos que melhoram o bem-estar. E nessa semana a gente está focado nos hábitos, ideias e reflexões sobre a vida social. Então vamos lá, vamos para a definição. Referências. No contexto do bem-estar integral, são os modelos, grupos e influências que orientam o nosso comportamento, tal como um arqueiro precisa de um alvo claro. O ditado popular "diga-me com quem andas e que direi quem tu és" encapsula uma verdade neurocientífica. Nosso cérebro possui neurônios espelho, que nos levam a imitar inconscientemente as emoções, hábitos e valores do nosso círculo social. Estudos em psicologia social demonstram que comportamentos como a felicidade e a resiliência se propagam em redes. Portanto, selecionar boas referências é uma estratégia baseada em evidências para calibrar nossas ações em direção a uma vida mais digna e satisfatória. Eu disse no início do vídeo que dependendo a sua classe social, dependendo do fato de você ter se dedicado à intelectualidade ou não, vai colocar você em um dos grupos aqui de interesse para refletir sobre essas ideias. Vamos comparar dois grupos, um grupo de pessoas que se dedicaram à intelectualidade e um grupo de pessoas que não tiveram essa oportunidade. Esse grupo de pessoas que se dedicaram à intelectualidade tendem a, aqui em relação às referências, serem mais conscientes e mais exigentes sobre as pessoas que vão fazer parte do seu círculo. Porque essas pessoas sabem, intelectualmente, que os contatos podem trazer influências positivas ou negativas e, logicamente, você vai escolher círculos que sejam mais proveitosos para a sua vida. Já as pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer faculdade, de estudar, às vezes, isso não é uma regra, às vezes ficaram limitados aos círculos sociais de onde elas nasceram, no local que elas nasceram e, e assim por diante. Então, são pessoas menos cuidadosas para escolher esses grupos. Vivem em grupos maiores e de maneira um pouco espontânea, sem uma programação para isso. E aí, desses dois grupos, o grupo com mais dedicação intelectual tende, inclusive, a se afastar dos membros da família, porque às vezes não combinam intelectualmente com as posições, às vezes tem hábitos que você não aprova, se você gostaria de mudar, você se afasta. Já o grupo dos não intelectuais tendem a viver próximo dos grupos. E a gente vai ver que a gente tem que combinar tanto a escolha das pessoas pela qualidade, mas também
manter vínculos estáveis com as pessoas que fazem parte da nossa vida. A gente não precisa compactuar hábitos com elas, mas o fato da gente estar presente na vida com elas vai fazer diferença em relação ao nosso bem-estar. Essa ideia daqui a pouco vai aparecer de novo sobre como diferentes grupos sociais podem refletir, pode pensar diferente sobre essas ideias e consequentemente, colocar em prática ideias mais eficazes para o bem-estar. E aí, fazendo uma pesquisa sobre esse conteúdo, eu encontrei essa palestra, A Influência Oculta das Redes Sociais, e aqui não está falando de redes sociais cibernéticas, está falando de conexões sociais mesmo. O que este pesquisador identificou é que aquela síndrome de quando um dos membros do casal morre, aumenta a chance da pessoa que sobreviveu morrer em pouco tempo. Então, ele ciente dessa ideia, ele analisou como funcionava isso e percebeu que essa influência se estende para além do casal. Ele analisou uma pessoa que estava precisando de cuidados médicos e tinha uma filha acompanhando essa mulher. E aí, de repente, o marido começou a sofrer por conta do sofrimento da sua esposa que estava cuidando da mãe dela. E aí, este médico recebeu uma ligação do amigo do esposo da mulher que estava cuidando da mãe, dizendo que ele estava sendo afetado por aquele problema da família que afetava ele indiretamente por ser amigo. E a partir daí, esse médico fez essa pesquisa sobre a influência das redes nas nossas vidas. E aí ele chama atenção que o grafite e o diamante, eles têm a mesma estrutura, os mesmos elementos básicos, mas estão organizados de maneira diferente, para ilustrar que indivíduos que supostamente têm as mesmas características vão ter vidas completamente diferentes dependendo do arranjo das redes que eles fizerem. Tá? Bom, então essa é a primeira ideia do dia para a gente refletir. A outra é sobre os laços estáveis. Os laços estáveis, são relações sociais duradouras e de alta qualidade, familiares, amigos próximos, que funcionam como um pilar neuropsicológico para o bem-estar. Estudos longitudinais, como o de Harvard Study of Adult Development, comprovam que a qualidade desses vínculos é o maior preditor de felicidade e longevidade, amortecendo o impacto do estresse e fortalecendo a resiliência. Estes laços atuam como um antídoto científico contra os males modernos do isolamento e da solidão, oferecendo um sentimento de pertencimento e amparo tangível, inatingível em interações virtuais. Cultivá-los é, portanto, uma prática essencial de higiene mental no mundo de conexões superficiais. Como eu tenho dito, o método ele se faz necessário no mundo que nós vivemos por termos recebido influências de hábitos que supostamente trariam resultado, mas acabaram trazendo outros resultados. E esse estudo da Harvard não se limitou a estudantes da Harvard, mas compararam justamente estudantes da Harvard com pessoas, inclusive, de outras classes sociais menos abastadas, que tinham, inclusive, limitações financeiras, dificuldades, eram de outra classe social. E o que se observou é que, independente da sua classe social, independente de você ter estudado na Harvard ou não, o que fazia sensível diferença para a sensação de felicidade entre as pessoas pesquisadas eram os laços que elas cultivavam. A continuidade das relações sociais com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, com vizinhos.
Por isso que no método Meleagra a gente não usa o termo família. Família é importante? É importante, mas tem pessoas que não têm família e elas têm que, junto com amigos, com colegas, encontrar este alívio para sua alma, para sua existência, em contato com outras pessoas. E foi identificado que as pessoas, independente da classe social, independente de serem membros da família ou não, mas as pessoas que cultivaram relações sociais ao longo da sua vida eram mais felizes. E aí a gente vê essa ideia de que, dependendo do grupo social, dependendo a ênfase que você deu na sua vida, se você deu uma ênfase à intelectualidade e se afastou das pessoas, percebam que armadilha a cultura é capaz de criar. Mesmo uma pessoa extremamente inteligente, às vezes não se dá conta de como pragmaticamente viver melhor, enquanto outras pessoas que não puderam se dedicar à intelectualidade, às vezes seguiram o fluxo da educação que receberam, seguiram o fluxo do grupo social que estava inserido, da igreja que frequentava e obteve resultados melhores, mesmo sem um desenvolvimento de inteligência lógica tão grande como professores universitários, cientistas, que a gente consegue identificar a pessoa extremamente inteligente, mas ela não usa o pragmatismo para viver bem. E este é o ponto de fundamentação desse método. Esse método é para qual público? Esse método é para um público de pessoas que identificaram que alguma coisa na sua vida precisa entrar no eixo. Alguma coisa na sua vida saiu do controle. E por que eu apresento esse método? Porque justamente aconteceu isso comigo em diferentes situações da minha vida. Eu percebi que eu tinha elementos que eu deveria ser grato àqueles elementos, de ter nascido de uma boa família, de ter boas condições sociais, mas na prática, às vezes, não me sentia bem. E aí eu falei, ué, mas eu não me considero uma pessoa burra, por que eu não consigo viver bem? Percebo que tem pessoas que às vezes são mais simples do que eu, tiveram menos condições do que eu e vivem melhor. Então, a razão de ser do método é da gente calibrar as nossas capacidades e os resultados que nós conseguimos com as nossas capacidades. Às vezes, pessoas com muitas capacidades, muita inteligência, boa formação, bom seio familiar, não têm os mesmos resultados do que uma pessoa que não teve todas essas condições, mas algo que foi determinante para essas pessoas que tiveram poucas condições foram os vínculos sociais. Então é por isso que nós estamos aqui falando desse assunto, por isso esse assunto é relevante para nós, certo? Então é isso, concluímos o quarto dia da lua crescente. Amanhã trataremos do profissionalismo coerente e adaptação. Então é isso, muito obrigado por acompanharem o conteúdo até aqui. Usemos as nossas capacidades de maneira pragmática em favor do nosso bem-estar. E um forte abraço para vocês e nos vemos amanhã. Até mais.